Um dia, andando com o meu professor de trompete lá de Porto Alegre, ele comentou que a filha viajou para Paris na lua de mel e lá eles foram visitar o túmulo de Kardec. Foi a primeira vez que eu escutei a palavra Kardec. E eu tinha certeza absoluta que eu conhecia Kardec, só que eu não sabia quem era Kardec. Nossa! Né? E isso foi depois, alguns anos depois, que eu acabei parando numa casa espírita. E ali tudo que os médiuns falavam, os palestrantes falavam, ou o mentor Kilmac falava, aquilo ecoava como uma verdade absoluta. E eu comecei a ler. Só que levou... Como é pra nós hoje em dia, ouvindo os mentores através de ti. Exatamente, porque era igual. A maneira que eu canalizo hoje é a mesma da qual eu vi a canalização. Os mesmos mentores. Mas sempre foi... O Gilberto sempre deu muita passividade ao Kilmac e ao Ur, mas muito ao Kilmac. E aí, a partir daí, eu comecei a ter sede de conhecimento. Então, busquei o Reiki. E eu não tinha... Simplesmente na casa espírita sumiu tudo que eu tinha. Eu não tinha mais sensação, não tinha mais visão, não tinha mais medo, não tinha mais nada. Então eu comecei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí eu sempre percebia que minhas mãos, quando eu começava a falar, pegavam muito fogo. Ficava... Tanto é que agora tá pegando fogo a palma da mão, assim, bem nos núcleos, nos chakras principais. E aí eu comecei a me dar conta que quando eu tocava as pessoas ficavam bem. Né, eu tocava as pessoas, eu ia aplicar passe, algumas pessoas diziam assim, só não deixa ele colocar a mão nos meus olhos porque é muita luz e dói. Puxa, né? Tudo isso. E eu ficava assim, é a mesma coisa, só a mão pegava fogo mesmo. E aí foi quando eu fiz o curso de Reiki, o nível 1, e a gente começou a implantar para que eu desenvolvesse o Reiki, implantar o Reiki dentro da casa espírita. Então ali começou todo o trabalho, e é ali que começou as primeiras sensações de quase desmaio, de fazer uma oração, estar concentrado e quase perder o sentido. Uau. E dali começou a surgir a mediunidade. Mas tive que estudar muito e me dedicar muito. É aquilo que eu falei muito no curso, é a entrega, o quanto tu quer se entregar a isso, né? Nossa, exatamente. Mas assim, por que é bom então a pessoa desenvolver? Justamente por isso, né? Porque, de repente, as coisas não estão andando, tem um propósito, tem um motivo, né? Porque, de repente, é para outro lado, se a gente tenta, insiste, outro lado nos espera, né? A pessoa que tem os altos e baixos das emoções e dos sentimentos, o que está acontecendo? É uma sensibilidade maior, é uma alta sensibilidade que precisa, através da compreensão de como funcionam as energias e como elas se relacionam a ti, tu poder manter o teu equilíbrio e não mais se deixar levar pelas energias que vêm como ondas do mar e tu lá pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Tu coloca lá o teu forte, né? Mas precisamos lembrar, Pedro, que o médium também oscila muito. Sim. Porque quando o nosso conhecimento sobe, a energia ao nosso redor sobe também. Então nós também temos os altos e baixos. Porém, a gente consegue identificar de onde vem e sabe as ferramentas de como sair mais rápido disso. E muito importante, porque quando a gente eleva assim, porque a gente vai conseguir estados maiores de consciência, claro, também, e com isso a gente passa a perceber novas coisas, tanto nossas, que daí a gente tem que tratar, porque antes a gente não via, né? Mas agora, como a gente vê, a gente consegue, então, ter novas instâncias nossas a melhorar, o que é bom, porque a gente poderia levar, às vezes, encarnações para fazer isso, para descobrir isso. Por isso que eu digo que poupa encarnações, não é à toa que as pessoas às vezes veem médium com uma mediunidade grande para ela ter uma oportunidade de fazer muito em menos tempo. Isso é uma das coisas que eu comentei uma vez e às vezes a gente tem que explicar porque muitas vezes pode ficar mal compreendido. A mediunidade, ela é uma ferramenta para a evolução da pessoa que a possui, né? Mas essa ferramenta pode ser prejudicial ou auxiliar. Ela pode te prejudicar, ela pode te fazer ter que viver 10 vidas a mais, mais vidas ainda. Se mal utilizada. Ou diminuir, avançar a nossa condição moral, intelectual, espiritual, ao ponto de dar a possibilidade de resgates muito mais rápidos. Né? Veja, os resgates, nós precisamos resgatar.
resgates muito mais rápidos em uma única existência. Então é correto falar que mediunidade é expansão das nossas percepções. Sim, eu acho que é o termo mais apropriado para ser dito hoje. Mediunidade é a expansão das nossas percepções extracorpóreas. Perfeito. E os outros pontos são bastante óbvios, né? Visões. Tu ver, né? Ou escutar o plano extrafísico. Ter a sensação de estar sempre perseguido, sempre tem alguém te observando. Tu que tem muitos seguidores aí, que não é nas redes sociais. Essa é uma ótima sensação. Né? Então são estas as sensações que talvez seja melhor que tu trabalhe a tua mediunidade. Porque até mesmo, por exemplo, se tu for lá dar um passe, dar uma energia, passar uma energia, fazer uma energização em alguém, tu vai estar aliviando, às vezes, uma energia que tu acumula muito. Porque tem médiuns que eles acumulam energia de ectoplasma e tudo, e se eles não conseguem passar aquela energia, eles vão se sentir muito mal. E isso é um ponto muito importante. Por quê? Isso eu expliquei no curso, que o médium, quando os engenheiros do mundo espiritual que preparam a roupagem física, eles preparam o corpo para que o corpo possa ter condições de receber aquela carga energética. Que explicação disso? Por isso Jesus tinha um corpo diferente, porque aquele corpo precisava aguentar luz de um governador de um orbe. Imagina o corpo como era. E mesmo assim, o corpo precisava ter reações para poder transmutar. E qual era? Suores de sangue. Os relatos de que Jesus suava sangue, às vezes saia sangue pela sua pele. Ou seja, mesmo um ser como Jesus. Porque é um corpo, é uma roupa preparada. O médium que tem a tarefa para ser desenvolvida em vida, ele carrega em si muito mais energia do que aquele médium que é apenas médium por estar reencarnado. Porque ele é um filtro, ele recebe e emana energia o tempo todo. Mas eu não quero. Não importa, o corpo já foi preparado para isso. Não quero. O que vai acontecer para mim? Nada. Só vai poder sofrer mais, mas não vai trazer incômodo nenhum. Agora, falando do meu caso, né? Porque aí eu falo com mais propriedade. Há pouco tempo atrás, eu abandonei o trabalho mediúnico, né? E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu abandonei, enfrentei alguns problemas e abandonei, porque por algum motivo, por crenças limitantes, eu não me achava mais digno de trabalhar com a espiritualidade. Então eu abandonei. Foram 2 anos. Se eu não voltasse urgentemente trabalhar, eu estaria desencarnado já. Viram só, pessoal, essas energias que a gente vai acumulando. Por ser médico, a gente fica muito, muito, muito mal se a gente não passa essa energia, dá fluência para essa energia. Por isso tem muita gente aí no mundo sofrendo, porque não se desenvolve mediunicamente. Para ter uma ideia, uma vez uma pessoa incorporou na minha frente e disse que a solução para mim era voltar a trabalhar, porque eu não tinha trabalho para ontem. Eu tinha trabalho atrasado para ano passado.